Olá, é um prazer ter-nos aqui mais uma vez no Caminhando com Família Oliver. E antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe e você também que ainda não clicou no sininho, clique para receber nossas notificações e estar nos acompanhando os vídeos e as próximas postagens. Para aqueles que já têm nos acompanhado, sabe que os últimos 2 vídeos a gente falou um pouco sobre jejum, sobre oração, esse período que tem sido o período que os muçulmanos estão no Ramadã, o jejum deles. A gente tem feito também o jejum, assim como é no Ramadã, mas com o intuito de orar e de estar pedindo pelos povos, os povos não alcançados, também pelos povos muçulmanos e também podendo ter esse momento tão especial que a gente tem com o jejum, que é de relacionamento com Deus, de realmente estar se conectando mais, lendo mais a Bíblia, buscando em oração ao Senhor, nesse período que a gente tem jejuado. Mas eu gostaria de falar hoje, um pouco mudando de assunto, nós vamos voltar falando isso nos próximos vídeos, mas eu queria compartilhar um pouco com você que essa semana eu tive numa conferência em São Paulo, de plantação de igrejas, do City to City, que foi um evento que teve o nome de um grande evangelho para uma grande cidade, e foi muito bênção realmente. Veio 2 pregadores internacionalmente conhecidos, o Tim Keller e o Paul Tripp, e foi realmente muito abençoador. Eu queria compartilhar rapidinho algumas coisas que eles falaram que me chamaram a atenção. Uma das coisas que o Tim Keller ele enfatizou muito foi a questão da unidade da igreja, colocando a igreja como um ecossistema, onde não só a igreja local, mas as igrejas dentro da cidade, independente da sua denominação ou da sua filiação, todas elas fazem parte do mesmo reino e assim elas formam como um ecossistema. E cada uma tem um papel dentro da cidade e expressa a glória de Deus de uma maneira característica. Uma frase que ele falou que foi interessante, que todas as igrejas elas buscam em essência alcançar a todos, mas acabam alcançando alguns. O que ele quer dizer com isso? Que por mais que a igreja tente ser global em atingir todos dentro de um contexto socioeconômico, cultural de uma cidade, mas que ela acaba sempre se identificando com grupos. Isso não quer dizer que a igreja tem que ser exclusivista, que ela tem que ser uma igreja focada para um grupo, mas que por característica ela acaba atingindo mais ou famílias, ou jovens solteiros, ou empresários, ou internacionais, e que as igrejas por isso elas precisam ter mais unidade, trabalhar mais em conjunto para que elas possam ser mais efetivas em atingir a cidade e sim, impactar a todos dentro desse contexto. O Paul Tripp falou os 3 perigos que eu achei bem interessante, né, para aqueles que são plantadores de igreja, líderes de igreja e pastores. Ele falou do perigo da amnésia da identidade, quando nós nos esquecemos da nossa identidade em Cristo e passamos a ver a nossa identidade no ministério em si, ou nas pessoas, ou na comunidade, nas expectativas do outro. Outra coisa que ele falou foi o perigo da familiaridade. O que ele quer dizer com isso? Quando nós achamos que estamos tão familiarizados com a palavra de Deus, com a doutrina, com as questões teológicas, que nós nos esquecemos de viver aquela primeira impacto do evangelho na nossa vida. Até uma palavra que ele falou, essa relação mais pueril com o evangelho, realmente de descoberta, de ler a Bíblia com paixão, de buscar a Deus com paixão em oração, em busca e entrega. E que isso é muito importante para aquele que é plantador de igreja, para o pastor, para o ministério, sempre está buscando essa renovação em Deus para o seu ministério. E o terceiro perigo que ele apontou foi o perigo da chegada. Muito parecido com o segundo, esse perigo da chegada é mais ou menos assim, quando ele diz que é como se nós fôssemos graduados, chegássemos já no topo da nossa espiritualidade. Ele até usou um termo assim, como se nós acreditássemos que chegamos numa espécie de pré-santificação, que a gente já chegou no limite e a gente só está esperando realmente
a gente bater as botas, ir para a glória e encontrar Deus. E ele falou, não é isso, isso daí é um grande perigo para o ministério. Quando a gente acredita que a gente é bom demais para Ele, e a gente tem que lembrar que nós somos salvos pela graça de Deus, que não há nada que a gente possa fazer, nem pela salvação, nem para agradar a Deus pelas nossas próprias obras, mas tudo é obra de Jesus, e Ele se alegra do coração quebrantado, o coração que sempre coloca-se diante de Deus em humildade, admitindo seus pecados, admitindo suas fraquezas, suas fragilidades e sempre se colocando de uma maneira humilde diante de Deus, para que o orgulho espiritual, o orgulho do ministério não venha estar sobre nós, mas que sim o poder do Espírito Santo esteja sobre nós, sempre nos santificando e trazendo a nós esse renovo espiritual, para que a gente possa ter realmente o caráter que Cristo espera de cada um de nós, de cada líder, de cada pastor, de cada plantador de igreja. E que esse evangelho que transforma, esse evangelho que nos faz sempre lembrar de sempre buscar esse Deus de forma pueril, de forma realmente apaixonada, que nos motive nos nossos trabalhos de plantação de igreja, nos nossos trabalhos de pastoreio, no nosso trabalho de aconselhamento, no nosso trabalho de testemunhar Jesus. Que seja simples assim, plantar igreja seja testemunhar Jesus e fazer discípulos, pois o mais importante é fazer discípulos, e que a gente nunca se esqueça disso. É isso aí, então continue nos acompanhando, caminhando com a gente, compartilhe esse vídeo, curta e esteja com a gente, caminhando com a família Oliver. Um grande abraço, Deus abençoe.